Hoje vou responder à tag do acampamento. Olá a todos, o meu nome é José Santos, sejam bem-vindos às minhas leituras e hoje vou responder então à tag do acampamento e vou falar-vos sobre alguns livros segundo os temas e as perguntas, digamos assim, que foi feita nesta tag. Acho que já toda a gente respondeu a esta tag no mundo dos booktubers, mas eu achei bastante engraçada e então decidi responder também. Como sabem, sou novato nestas coisas. E vamos passar já ao primeiro tema. Ora, montar a tenda é o primeiro. Um livro que tiveste de ler até ao fim e acabou por ser uma seca. É a única questão, ou é o único tema em que eu não tenho nenhum livro para mostrar. É muito difícil eu ler um livro que acho uma seca e nunca tive que ler nenhum livro, a não ser, digamos, alguma coisa na escola, mas mesmo nisso, mesmo na escola, não. Mesmo os livros mais que começavam por ser mais aborrecidos, eu geralmente depois, assim que começava a dissecá-los e a estudar e a ver as personagens e todos os temas que tínhamos que estudar, eu acabava por me entusiasmar e acabava por ler o livro. Por isso, é muito difícil, não sei mesmo nenhum livro que tenha que ler até ao fim e que fosse uma seca. Não tenho nenhum livro. Eu tenho uma regra que normalmente me acabo por utilizar, que é se um autor não me consegue entusiasmar nas primeiras 50 páginas de um livro, eu ponho o livro de parte. Não tenho paciência nem pachorra para ler estupadas ou para ler coisas sobre temas que não me interessam. Já me aconteceu muitas vezes, já me aconteceu algumas vezes, passado uns anos, voltar a pegar num livro e adorar o livro e dizer porque é que eu não li este livro antes, porque é que este livro não me entusiasmou, mas talvez seja eu que tenha evoluído, eu que tenha amadurecido, as pessoas mudam, os livros não, estão sempre lá, as perspectivas com que nós lemos os livros é que às vezes se alteram. Por isso, se eu não. Há tanta coisa que eu quero ler, há tanta coisa para ler, que se o autor, se o escritor não me entusiasma, não me consegue entusiasmar em 50 páginas, tenho muita pena. Mas bye bye. Segunda pergunta. Faz uma fogueira, um livro que tiveste orgulho em terminar. Bem, não há assim nenhum livro que eu ficasse muito orgulhoso de terminar, mas lembrei-me de uma coletânea, uma trilogia que, pelo tamanho, inicialmente me assustou e também pelo tema, porque sabia que ia passar pelas guerras mundiais e eu não leio livros que sejam sobre a Segunda Guerra Mundial ou que sejam sobre o Holocausto. Nada que me deprima. Já li muita coisa sobre o Holocausto. Vi uma vez a série Holocausto mesmo. Não sei se se lembra, uma série antiga, ainda com a Meryl Streep muito novinha, que era mesmo sobre o Holocausto. E eu vi essa série toda em vídeo com o meu pai num fim de semana, vimos os episódios todos, e a partir daí não vi mais filme nenhum sobre nazis, que seja mesmo a fundo, que forte. Não vi o Schindler List, por exemplo. Já estive em Berlim e foi muito deprimente, não gostei. Por isso não leio livros. Um filme que vi e foi porque não sabia bem o que é que ia, foi o Rapaz de Pijama às Riscas, e vim de lá deprimidíssimo e chocadíssimo, por isso
não leio, ponto final. E sabia que estes livros iam passar pela, não era a principal, não era o tema principal, mas iam passar pela guerra. E estes que vos digo, e que tive orgulho de terminar, mas foi pelo tamanho. Só tenho dois aqui porque o terceiro está emprestado, e é a trilogia do século, do Ken Follett, que pelo tamanho, por serem uns tijolos bastante grandes, quando terminei suspirei de alívio. É claro que depois fico sempre com saudades das personagens, ou de algumas personagens, mas pronto, tive orgulho em terminar, digamos assim. Fiquei satisfeito quando terminei, porque de início, quando pegamos nestes três calhamaços, pensamos, bem, ok, isto agora vai demorar umas semanas, e demorou, mas Ken Follett lê-se sempre muito bem, e acabou por ser uma leitura fantástica, e gostei bastante. 3. Marshmallows, um livro delicioso que acabastes por devorar. Ora, nesta categoria tenho dois. Um que li já há muito tempo e um que li muito recentemente, já na minha fase dos booktubers. Ora, o que li há mais tempo foi um livro que me entusiasmou desde o início, e que li. Eu não sou muito de reler livros, mas este já li duas vezes e eu passo a explicar. E foi As Horas, do Michael Cunningham. Adorei este livro, adorei a história e a maneira como está escrita. Depois vi a magnífica adaptação ao cinema, e no cinema vi algumas coisas que já não me lembrava no livro, e voltei a ler o livro depois de ver o filme. Adorei este livro. Foi um livro que gostei imenso, e qualquer dia ainda quero talvez pegar nele. Depois, um livro mais recente que li foi Os Despojos do Dia, do Kazuo Ishiguro, que se quiserem saber mais sobre este livro, sobre a minha opinião sobre este livro, podem ver o meu vídeo que está por aí no YouTube, no meu canal. Adorei este livro, já estava para ler há muito tempo, mas fui adiando, e este ano comecei. Adorei tudo o que havia sobre este livro. Só tenho pena uma coisa: é fininho demais. Queria mais, queria um segundo ou um terceiro volume com estas personagens e com estes temas. Revi há dias, passado umas semanas de ler o livro, o filme, e outra magnífica adaptação que gostei bastante. Mas depois de ler o livro, o filme sabe ainda melhor. Ora, número 4. Ir à pesca, um livro que te deixou agarrado ao anzol desde o primeiro capítulo. Aqui está outro também que já li há bastante tempo, Querido Frank, de Nancy Horan, um livro que me agarrou e que li compulsivamente desde o primeiro capítulo. E é sobre a vida do Frank Lloyd Wright, o arquiteto americano. É uma história, não é uma biografia, é um romance, romanceada, a história dele romanceada sobre uma fase da vida dele, e que eu não conhecia. Conhecia algumas casas, gosto muito do tipo de arquitetura que ele fez, e tinha curiosidade só. Foi por isso que peguei no livro, mas é um livro muito, muito, muito bom. Alguns acontecimentos da vida dele deixaram-me boquiaberto, por isso, se não leram, aconselho-vos a procurar. É um livro bastante bom. Depois, número 5, Pedrinhas no Charco, um livro ou uma série que tu desististe. Ora, As Brumas de Avalon, não tive paciência nenhuma. Já tinha lido, quando peguei nas Brumas de Avalon, ou quando me chegaram às mãos, já tinha lido
muita coisa sobre o rei Arthur, os druidas, já tinha lido o livro mesmo Os Druidas, já tinha lido, não tenho muita paciência sobre estas mulheres meio bruxas, meio deusas, que se valorizam imenso. É uma história que não me agradou mesmo nada. Li o primeiro comecei a ler o segundo, mas pensei, isto começou a caminhar e eu pensei, não, não tenho paciência para isto. São 6 ou 7 livros, por isso desisti e não tenho curiosidade em voltar a eles. Apesar da escritora Marion Zimmer Bradley escrever muito, muito bem. Já voltamos a ela mais à frente. Número 6. Canções à Fogueira. Um livro tão bom que não te causas de apregoar. Eu tive alguma dificuldade com este tema e pensei assim, qual foi o livro que eu gostei tanto que já emprestasse mais ou que esteja sempre a dizer, e escolhi As Serviçais, um livro que eu adorei. Gosto muito de livros e de filmes também, quando são bons ou boas adaptações, como também é o caso do filme das Serviçais. Mas gosto muito de livros sobre mulheres e sobre as relações entre mulheres. Gosto de livros em que os homens sejam personagens secundárias. Este livro é muito divertido, é muito sério também. E tem tudo para, para qualquer pessoa gostar. Se ainda não leram, o que é que estão à espera? Peguem nele e leiam. Já emprestei isto logo a seguir a ter lido. Já emprestei logo à minha mãe para ela ler, que também adorou, e não houve pessoa nenhuma que eu conhecesse que não adorasse este livro. Já comprei vários para oferecer. Se ainda não leram, leiam. Depois, O Céu Estrelado é o número 7, um livro que te fez pensar muito sobre um assunto mundial. E eu lembrei-me logo deste, O Sangue dos Inocentes, da Júlia Navarro. Foi um livro que eu escolhi porque tinha estado em Carcassonne, no sul de França, onde tive conhecimento e onde tive pela primeira vez, conheci a história, mais ou menos um bocadinho da história dos cátaros, ou os homens bons, como também eram conhecidos. E este livro, eu não tenho hábito de ler a historiazinha que está aqui que está aqui na contracapa, porque às vezes contam a história toda e que me irrita logo. Mas este diz assim: sou espião e tenho medo. Assim começa a crónica escrita por Frei Julián no século XIII sobre o cruel cerco a Montsegur e a luta entre os cátaros e os católicos. Tal. Isto entusiasmou-me bastante, porque pensei, é um livro sobre os cátaros, sobre o que aconteceu aos cátaros, porque é que eles desapareceram ou foram dizimados, digamos assim. E comprei o livro, O Sangue dos Inocentes, também me parecia, pensei logo que era o sangue dos cátaros. No fim, este livro é sobre um tema que eu também não costumo ler e sinceramente que não é dos meus interesses, que é o mundo muçulmano e o terrorismo. Mas fez-me pensar um bocadinho. A Júlia Navarro escreve muito bem, a autora. Continuei a ler porque o livro estava a ser bastante bom, mas fez-me pensar um bocadinho sobre este tema, cada vez mais presente e cada vez que se ouve mais atos de terrorismo que nos devem preocupar a todos. E o que me levou a pensar, o que é que leva as pessoas a destruírem a vida delas por um ideal
foi um livro que me fez pensar neste aspecto, sobre este assunto mundial, como dizia aqui a pergunta. E passamos para a oitava pergunta, a última pergunta, e é Desmontar o Acampamento, um livro cujo final se tornou agridoce. Ora, vou-vos falar agora só o meu livro favorito de todos. E o meu livro favorito de todos, depois de ter abandonado As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, é outro livro da Marion Zimmer Bradley. Este é o meu livro favorito. Eu gostei tanto, que ainda não tive coragem de voltar a ler, porque tenho medo que as sensações que tive ao ler o livro que não estejam lá, ou que por eu ter envelhecido o que ficou deste livro que não vá lá buscar, mas com a certeza que está. Eu tenho que ler novamente o livro. Entretanto, este livro é um livro grossinho, mas é uma história fantástica passada no mundo do circo. Se não leram, procurem. Este foi editado pela Diffel, creio que ainda está por aí, ainda não o podem encontrar. A única coisa cujo final do livro se tornou agridoce é por causa de uma coisa que acontece aqui neste livro, na história, às personagens. Uma pequena coisa, um pormenor que me deixou assim... não era isto que eu queria. Mas pronto, a gente perdoa. Ela também já morreu, por isso não posso fazer nada. Mas o final foi para mim um bocadinho agridoce, mas é o meu livro favorito de sempre. Por isso aconselho a toda a gente a ler, e eu também quero ver se pego nele qualquer dia, quando tiver um tempinho para mim. É um livro que se lê no inverno, para mim, num sítio aconchegante, e é um livro que me vai trazer com certeza muitas recordações boas. E entretanto já me habituei àquela passagem que torna o livro agridoce, e pronto, já é uma coisa que se passa com o tempo. É como uma coisa má que com o tempo se vai desvanecendo. Mas pronto, não vou dizer o que é. Se quiserem, leiam o livro e tentem descobrir. E é assim, a tag do acampamento termina aqui. Espero que tenham gostado dos livros que falei. Se alguns não conhecem, eu sei que muita gente dos booktubes são gente muito nova. Sinto-me por vezes um velho, porque já li muita coisa para trás que muita gente nem sabe o que é, e há muita coisa nova que me passa ao lado, porque já é coisas que eu não ligo, com temas e temáticas que eu não ligo muito, por isso às vezes não tenho a noção que sou um velho ancião leitor. Espero que tenham gostado. Para a próxima espero já trazer-vos mais a opinião de mais livros e das minhas leituras. Obrigado e até à próxima.